Tem reforço no Corinthians, mas o vídeo de hoje do canal do Nicola te conta a polêmica por trás dessa contratação. O jogador em questão é filho do patrocinador Master Alvinegro. E o presidente Augusto Melo do Corinthians que pediu para adiar seu depoimento na polícia. Questão bastante complicada. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Corinthians, semana decisiva, até por conta daquela investigação do caso Vaidbet, certo? Nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo e braço direito do Augusto Melo, durante o seu mandato no Corinthians, prestou depoimento. Ele ainda está prestando depoimento enquanto eu gravo esse vídeo, numa delegacia em São Paulo. Ele é o primeiro dos 3 corintianos que serão ouvidos ao longo da semana, ou pelo menos seriam, né? Isso porque o presidente Augusto Melo já pediu por meio do seu advogado, Ricardo Cury, o adiamento do depoimento que está marcado para quarta-feira. O Augusto entende que não teve acesso completo ao inquérito policial e para poder se preparar e prestar todos os esclarecimentos, ele quer receber primeiro tudo que está sendo apurado para que depois ele possa se apresentar. Como há um feriado no fim dessa semana e no início da próxima, é provável que esse novo depoimento aconteça somente na outra semana ou, quem sabe, já no próximo mês. O Augusto tenta ganhar tempo, até porque vive um momento conturbado dentro do Corinthians, momento de aprovação das contas. O presidente do Timão corre o risco de ser afastado imediatamente do cargo de presidente se as contas dele, de 2024, forem reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Assim que a gente tiver novidades sobre o depoimento do Marcelo Mariano, atualizo para vocês, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. Só para lembrar que durante o fim de semana já vazou a notícia de que Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano serão indiciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, formação criminosa. Tudo por conta da operação de comissão da Vaidbet, pagamento de 25 milhões de reais que seriam destinados ao Alex Cassundé, um laranja contratado pelo Corinthians. Hora de falar sobre o Corinthians com contratação polêmica. O Timão acaba de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, a chegada de Danielzinho, 18 anos de idade. Mas por que da polêmica? Porque o atleta é filho do diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora Master do Corinthians e responsável por um investimento superior a 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. E o Corinthians, que se especializou em contratar vários atletas para base, que não tem conseguido performar, acaba de fechar mais esse reforço. Danielzinho, de 18 anos, que passou pelo Grêmio sem sucesso nenhum, apenas uma partida, vai integrar o Sub-18 do Corinthians. Aquela categoria criada especialmente pelo Timão, apesar da falta de calendário nacional para esse tipo de idade. O Corinthians havia criado e sustentado esse Sub-18 para uma série de torneios e disputas nacionais e internacionais, até agora nenhuma excursão. E a chegada do Danielzinho é mais uma suspeita entre tantas levantadas por conselheiros de oposição no Timão. Corinthians que já contratou quase 80 jogadores para as categorias Sub-17 e Sub-20 desde o início da gestão Augusto Melo. E por falar em polêmica, queria contar que nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo, prestou esclarecimentos num depoimento à Polícia Civil. Ele, assim como o Augusto e o Sérgio Moura, são investigados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Desse depoimento, que durou 3 horas, Marcelo Mariano desmentiu Alex Cassundé, que era o laranja, no pagamento de comissão do Corinthians com a Vaidbet. Só para te explicar o que está acontecendo, Corinthians e Vaidbet haviam acertado um contrato de 360 milhões de reais pelo patrocínio Master por 3 anos. Só que Corinthians estabeleceu a empresa do Alex Cassundé como responsável pela intermediação e por isso o Alex Cassundé receberia ao longo de 3 anos 25 milhões de reais em pagamentos de comissão. Constatou-se, descobriu-se que o Cassundé nunca havia participado de intermediação nenhuma. O próprio Cassundé afirmou isso em depoimento à polícia. Algo que foi desmentido pelo Marcelo Mariano nessa segunda-feira. O que eu posso contar para vocês é que o depoimento do Marcelo Mariano não foi muito bem avaliado pelos responsáveis pela investigação. E a tendência segue sendo de que ele seja indiciado ao lado do Sérgio Moura e do Augusto. O Sérgio presta esclarecimentos e depoimento nessa terça-feira. O Augusto Melo tem depoimento marcado para essa quarta. O Augusto ainda tentou remarcar para a semana que vem, mas o delegado que cuida do caso
não aceitou tal pedido. Só para completar de vez o Corinthians, queria destacar que o presidente alvinegro não apresentou na reunião dessa segunda-feira do CORE as contas do clube referentes a 2024. E essa é a terceira vez que ele promete uma data para apresentar essas contas e não cumpre. A nova promessa é de que isso vai ser feito até quinta-feira. O Augusto precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo, sob o risco de ser afastado de forma definitiva da presidência alvinegra. Quando o Corinthians contratou o Cuca, toda a imprensa fez um escândalo, trazendo o passado dele à tona. O Atlético contratou e ninguém viu esse esculacho, ou esse escândalo Gabriel de Joinville. Gabriel, eu acho que exageraram na dose do xarope, até porque o problema do Cuca, a acusação contra o Cuca havia acontecido na década de 80. Mas há uma diferença grande entre a passagem dele no Corinthians e a do Galo, porque nesse meio tempo o Cuca conseguiu, da Justiça da Suíça, não é a suspensão, mas o encerramento do caso, tá? Ele, inclusive, teve direito a uma indenização por não ter conseguido se defender, então isso muda, para mim, o contexto da história. Mas eu achei que pegaram demais pesado, e eu acho que o Cuca... eu tenho certeza que o Cuca ainda vai treinar o Corinthians um dia, tá? Boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians. Se tem jogador para vir pro Timão. Adriano, esse hoje é o último dos temas no Timão, tá? A maior preocupação do Augusto é de salvar a sua própria pele, e são 3 os riscos para o Augusto, né? O Augusto corre o risco de impeachment ou até de ser preso na investigação do caso Vaidebet. O Augusto corre o risco de ser afastado de forma definitiva do Corinthians por conta da chance de reprovação das contas do ano passado. Tem ainda aquele processo de impeachment movido contra ele dentro do próprio clube. Como a janela de inscrições para reforço só reabre em 2 de junho, esse certamente não é um tema que está sendo debatido internamente. O match está no on. Aí, Jorge Nicola, você vai se retratar caso seja comprovado a inocência dos acusados no Corinthians? Você acha que cabe necessidade de retratação? O que eu contei para vocês no vídeo de hoje cedo, e sugiro que você assista de novo, é que a polícia afirma que já tem indícios para acusar o presidente do clube, Augusto Melo, o Marcelo Mariano e também o Sérgio Moura de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, tá? A polícia alega ter indícios. E aí disse mais, né? Eu disse tudo isso baseado na matéria que a Gazeta Esportiva trouxe durante o fim de semana. Cabe ao tempo trazer as respostas, mas acho que não cometi nenhuma infração. Inclusive sobre o caso que para mim parece ainda mais espinhoso, que é em relação à conta em Santa Catarina, só para quem não entendeu o contexto, o Salazar publicou durante o final de semana todos esses detalhes da investigação, que já dura mais de um ano, e que devem levar o indiciamento por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha dos 3 corintianos, né? E ainda há, segundo o Salazar, uma conta bancária em Santa Catarina que pertenceria ao presidente Augusto Melo. O Augusto nega a existência dessa conta, e com depósitos em dinheiro vivo desde dezembro de 23. É só importante lembrar que eu já conto para vocês há pelo menos semanas, para não dizer meses, que as pessoas que cuidam da investigação vêm dando sinais de que há uma situação complicada para os dirigentes do Corinthians. Eu já cheguei a dizer para vocês que existe, da parte dos caras que cuidam dessa investigação, a certeza de que o Corinthians é vítima. Já seus dirigentes, não. Mas é mais prudente que a gente espere o fim das investigações. Nessa segunda-feira, o Marcelo Mariano prestou depoimento, não na condição de testemunha, mas na condição de investigado. Nessa terça-feira é a vez do Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians. Sérgio, inclusive, quando saiu do Corinthians, prometeu fazer uma série de processos, entre eles contra mim. Até hoje, nada desse processo chegar. E quando a polícia o convoca na condição de investigado, estou para te dizer que ele não entrou com processo contra mim, porque talvez tema que a coisa não está muito boa para ele, né? E aí na quarta-feira seria a vez de o Augusto Melo ser ouvido, mas o advogado do Augusto está tentando o adiamento desse julgamento, desse depoimento, sob a justificativa de que ele não teve acesso ao inquérito completo. Então o Augusto quer, até para se defender, saber de tudo que está rolando, o que a polícia já tem até aqui, tá? Para falar sobre o Corinthians, informação importante e grave. A Polícia Civil deve indiciar
Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, no caso VaidBet. As investigações estão chegando no fim e o inquérito deve ser finalizado no fim desse mês, no máximo no início do mês de maio. E o delegado Tiago Fernando Correia afirma ter elementos suficientes para indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelinho por associação criminosa, que equivale à formação de quadrilha, além de lavagem de dinheiro com receitas desviadas do Corinthians. Essas informações foram trazidas em primeira mão pela Gazeta Esportiva nesse domingo, depois que a Gazeta teve acesso a um relatório que inclusive foi enviado aos 3 dirigentes corintianos citados. O Marcelo Mariano nessa segunda, o Sérgio Moura na terça e o Augusto Melo na quarta estão intimados a prestarem esclarecimentos, depoimento na polícia. Se não aparecerem, serão reconvocados para a semana que vem. E se mais uma vez não falarem, o inquérito será fechado sem a palavra dos 3 dirigentes. Só para registrar ou completar. De acordo com essa investigação, que já dura mais de um ano, a Polícia Civil afirma que a rede social mídia, empresa do Alex Cassundé, teria sido criada para desviar os 25 milhões e 200 mil reais de comissão no contrato com a VaidBet num período de 3 anos. Para arrematar, outra coisa tão importante quanto, também de acordo com esse relatório que foi enviado aos dirigentes corintianos, a polícia identificou depósitos em empresas ligadas ao crime organizado. E mais, que o Augusto teria uma conta bancária em Santa Catarina. E há registros de depósitos frequentes em dinheiro vivo a partir de dezembro de 2023 nessa conta em Santa Catarina. O Augusto se rebelou contra essa informação, reclamando que o Thiago Salazar, repórter da Gazeta, publicou a questão envolvendo a conta bancária em Santa Catarina sem nem sequer ouvi-lo, que trata-se de uma grande mentira e que ele nunca teve conta em Santa Catarina. Os próximos dias prometem ser determinantes em relação a essa história e eu vou estar aqui para contar todos os detalhes para vocês. O que pensam sobre isso, tudo que eu já falei? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Como é que fica a situação do Ramon Dias depois da derrota de ontem? Você acha que ele pode cair? Porque ontem parecia um time de várzea contra um time profissional. Essa resposta para qualquer estrangeiro que está chegando agora no futebol brasileiro soaria como uma maluquice. Como assim? O cara acabou de ser campeão paulista em cima do rival e corre risco. Mas o nosso futebol brasileiro é assim que funciona. A banda toca assim mesmo. Não vai cair por agora, tá? Não vai cair, ainda que o time não consiga a classificação na Sul-Americana. Ele ganhou pelo menos umas 10, 12 rodadas de sobrevida com o título do Campeonato Paulista, e eu acho até justo e merecido. Afinal de contas, o Corinthians quebrou uma sequência que já durava quase 6 anos sem taças, tá? É importante contar que nesse momento a maior preocupação do Augusto não tem a ver com futebol, não tem a ver com contratações. O Augusto está muito encucado com tudo que está rolando de bastidor. Tem a votação das contas do ano passado, que podem causar seu afastamento imediato se o Conselho Deliberativo reprovar as contas do Augusto. E essa é uma possibilidade real, até por conta do crescimento de 700 milhões de reais na dívida, o Augusto cai. E nessa quarta-feira o Augusto presta esclarecimentos, presta depoimento, e ele não vai na condição de entrevistado, de testemunha, ele vai na condição de investigado. Até separei, cara, a postagem é bem importante. É uma matéria da Gazeta Esportiva que trata sobre a chance de o Augusto Melo ser indiciado. E se esse for o caminho, a situação dele naquela questão envolvendo o VaidBet é bastante pesada, tá? Deixa eu só achar a postagem, porque ela trata sobre Corinthians, sobre o indiciamento do Augusto. E aí qualquer coisa a gente pode ir lendo também durante o nosso programa, né? Vamos responder aqui a outras perguntas, daqui a pouco a gente volta nesse tema, tá? Ele está reclamando da Gazeta Esportiva, que soltou uma nota afirmando que Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura serão indiciados pela polícia sob as acusações de lavagem de dinheiro, não, por associação criminosa, que é a antiga formação de quadrilha, e lavagem de dinheiro, tá? Tem ainda um inquérito que investiga a conta bancária ligada ao Augusto, localizada em Santa Catarina, que recebeu depósitos em dinheiro, em espécie, né? Que é uma movimentação atípica.
E aí que o Augusto está respondendo, né? A gestão valoriza a imprensa e sabe do trabalho árduo que os profissionais possuem, porém não pode admitir que o nome do presidente seja citado de forma irresponsável com a informação de que o mesmo possui contas bancárias em Santa Catarina. Fato inexistente e mentiroso, que poderia ser explicado ao jornalista caso tivesse entrado em contato. Medidas pertinentes serão tomadas para recompor a verdade dos fatos e levar notícias e evitar notícias inverídicas. Defendemos a liberdade sempre e não podemos deixar que a nossa liberdade e reputação sejam afetadas. O inquérito não foi concluído e o presidente ainda não foi ouvido pelas autoridades. Portanto, qualquer acusação sem provas deve ser banida e não pode acontecer. O presidente salienta e esclarece que sempre esteve à disposição da imprensa, das autoridades e dos fiéis torcedores para quaisquer esclarecimentos. Thiago Vissotto, boa noite, Nicola. Será que vem reforços para o Corinthians? Mídia falando de um atacante. Vale a lembrança de que a janela, isso vale para o Corinthians e para qualquer clube de futebol no Brasil. A janela de inscrições fechou na última sexta-feira, às 6 da tarde. Qualquer clube de futebol do Brasil só vai poder contratar a partir de 2 de junho, tá? Que é aquela janela curtinha pro Mundial, mas que clubes que não vão disputar o Mundial também vão ter a possibilidade de contratar. Vamos lá, boa, bom esclarecimento aqui. A gente já traz a informação do Thiago Salazar na Gazeta e também a repercussão. Sub-18 do Corinthians igual lavagem de dinheiro, política está caindo em cima desse beleza. Luciano Gomes fala sobre a situação do Ramon Dias no Corinthians. Luciano, a verdade é que ele ganhou sobrevida com o título do Campeonato Paulista. Deve ter garantido pelo menos umas 10 rodadas, não de tranquilidade, mas de permanência. Nicola, pensa bem, se eu fosse presidente do Corinthians, o teto salarial seria máximo de 300 mil. Entendo, mas revelar jogadores e sendo o time do povo e a arrecadação de 1 bi, dá-se um jeito. Abraço, fera. Pedrão, deixa eu só acrescentar um negócio aqui em cima do que você falou, né? Hoje de manhã eu estava contando para vocês, no vídeo, sobre a criação de uma categoria sub-18 no Corinthians. Na teoria, uma atitude estranha, até porque você não tem competições nacionais nem estaduais sub-18. O Corinthians criou essa categoria com o Augusto, com a justificativa de que esse time excursionaria pelo Brasil e pelo exterior. E a partir daí você daria visibilidade para atletas que poderiam ganhar espaço no time principal ou até serem vendidos. A gente tem 1 ano e 4 meses de gestão do Augusto. Sabe quantas excursões o Sub-18 do Corinthians fez até agora? Nenhuma. Existe um planejamento, se tudo correr bem, para que eles viajem em julho para os Estados Unidos. Mas aí, cara, fica difícil justificar. São quase 80 contratações para o Sub-17, para o Sub-20, liberação de atletas que eram valorizados e bem avaliados. Cara, a verdade é que a base do Corinthians se tornou um grande cabide de emprego. E eu estava escutando outro dia de uma pessoa que vive o Corinthians há bastante tempo, que nem na época do Jassa, que era o diretor que cuidava da base nos tempos de Andrés, nos tempos do Ilho e nos tempos de Mário Gomes, na renovação de transparência, nem na época do Jassa se fazia tanta coisa errada quanto se faz hoje em dia, tá? Então, essa é uma coisa que tem sido dita com bastante frequência lá no Parque São Jorge, no Corinthians em si. Eu queria dividir isso com vocês. Acho importante que a gente tenha essa oportunidade de comentar sobre tudo, né? Ó, perguntei aqui para uma pessoa do Corinthians se existe algum risco de o Augusto Melo não aparecer no depoimento marcado para ele na quarta-feira. E a impressão dessa pessoa é que Marcelo Mariano, que o Sérgio Moura e que o Augusto Melo, nenhum dos três vai aparecer para prestar depoimentos marcados. Na segunda, do Marcelo Mariano, diretor administrativo. Na terça, do Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing. E na quarta, do Augusto. Se isso acontecer, o delegado, para não correr o risco de ser acusado de não dar chance de defesa, vai remarcar para a próxima semana. Se eles não forem de novo, a polícia entenderá que eles não têm interesse em se defender e prosseguirá o indiciamento dos três. O Bruno Poli quer saber quando é que o Hugo Souza volta. Tava previsão de pelo menos 3 semanas, tá? Lucas Giovanni, Nicola, se essa diretoria do Corinthians for presa, tem como ter uma mudança radical na política corintiana? Porque acho que nos outros mandatos também tiveram muitas coisas erradas para ter uma dívida dessa. Você está coberto de razão. Não é que só o Augusto errou, só o Augusto é ruim. Isso vem de muito tempo, de muitas administrações. Só para explicar, se o Augusto cai por conta possivelmente de uma
uma prisão. Ele é preso. Foi preso por conta do esquema da Vaidbet. Estamos supondo. Cara, aí haveria a necessidade de os membros do Conselho Deliberativo do Corinthians repensarem o clube. Mas sabe qual é a chance disso acontecer? Nenhuma. E Augusto Melo. O Augusto Melo faz um pronunciamento aqui, tá? Deixa eu ver que o presidente do Corinthians está se pronunciando. Fala, Fiel, mais uma vez o presidente Augusto Melo se deparou com uma matéria tendenciosa do site Gazeta Esportiva. Em nenhum momento o jornalista em questão procurou o presidente ou sua assessoria para expor suas posições ou para ouvir o outro lado. Boa noite, Nicola. E o Ramon Dias cai e Augusto Melo também cai. Abraços, campeão. O Augusto hoje, Pedro, por mais maluco que possa parecer, tem mais risco do que o treinador, por conta especialmente dessa questão da votação do impeachment, da votação das contas e desse processo da Vaidbet. São três interrogatórios, perdão. Nessa segunda, Marcelo Mariano presta esclarecimentos às 14h na delegacia de polícia. Na terça-feira é a vez do Sérgio Moura. O Marcelo Mariano é o diretor administrativo. O Sérgio Moura foi o superintendente de marketing. E na quarta-feira, o presidente Augusto Melo. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando do maior clube do mundo. A gente fala de quem? Realmente, estamos falando dele, o Coringão, o maior clube brasileiro, o maior clube de todos os tempos. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, inscrevendo-se no canal, ativa também o sininho de notificação, que é muito importante a sua participação. Um grande abraço no coração, sempre mais. Até o próximo vídeo.